né, que já a gente começa, tá bom, Dê? Ok, professora. Minha internet está um pouco lenta. Ah, Vai demorar um pouquinho para eu receber aqui a informação, mas tá tudo bem. tá bom. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a elaboração de documentos, a gente vai iniciar essa temática. Então, antes da gente ver documento por documento, antes de nós falarmos sobre o laudo, sobre o relatório, nós vamos então fazer uma introdução sobre a importância da elaboração de documentos e alguns cuidados que a gente precisa ter. E aí, na próxima aula, a gente vai ver cada documento em si. Os documentos que mais a gente utiliza dentro do campo da psicologia jurídica. Então, ainda seguindo, né, a última aula, onde nós estávamos falando sobre o psicólogo perito e o psicólogo assistente, onde nós falamos, né, comentamos sobre a resolução de atuação do psicólogo perito e do psicólogo assistente. Então, hoje a gente vai falar da elaboração, que é um dos produtos que o psicólogo perito e o psicólogo assistente realiza, né, o nosso trabalho. Então, é importante a gente lembrar da resolução do CFP 08 de 2010, né, onde ela fala da questão da atuação do psicólogo perito e assistente, em especial no capítulo 2 dessa resolução, fala da produção e análise de documentos, que a gente, inclusive, comentou na última aula. No artigo 6, né, dessa resolução, diz o seguinte: os documentos produzidos por psicólogos que atuam na justiça devem manter o rigor técnico e ético, né? Então, na época da resolução, era uma resolução de 2003 que regulava os processos de elaboração de documentos produzidos pela psicologia. E aí, no caso, atualmente, nós tivemos uma substituição, então, a resolução 06 de 2019 é a resolução atual que fala da nossa produção e análise de documentos, ou seja, como nós deveremos realizar a elaboração dos nossos documentos. No artigo 7, coloca: em seu relatório, o psicólogo perito apresentará indicativos pertinentes à sua investigação, que possam diretamente subsidiar o juiz na solicitação realizada, reconhecendo os limites legais da sua atuação profissional sem adentrar nas decisões. Então, isso aqui continua, e é isso que a gente vai, então, dentro de uma avaliação psicológica, estar sempre muito atento. Eu estarei ali realizando uma avaliação de alguns quesitos, de alguns questionamentos que o juiz precisa saber, e eu vou me limitar a essas informações, né? Eu não vou adentrar no que eu acho certo, no que eu acho correto, ou com quem deve ficar a guarda, ou quem é culpado, ou quem é inocente, né? Isso não cabe a nós em nossa avaliação. Isso é uma decisão que a justiça irá tomar, no caso do juiz, baseado em toda a avaliação dele no processo. Então, a gente não faz decisões, a gente faz exclusivamente a nossa análise científica sobre uma determinada, ou determinado quesito, alguma questão ali que o juiz precisa saber com relação às questões psicológicas dentro da nossa área de atuação. Então, a finalidade do exame pericial de natureza psicológica é avaliar sua subjetividade. Na verdade, é transformar a subjetividade
em uma objetividade, né? Onde a gente consiga transformar aquilo que claramente a gente não consegue observar, né, de uma forma mais tangível e transformar isso, essa subjetividade, então, em algo tangível, em algo mensurável, em algo onde o juiz, baseado na nossa avaliação, então, tomará as suas decisões. Dentre, né, as nossas avaliações dentro do sistema judicial, seja na função aí de perito ou em alguns casos como assistente, né, nós vamos, então, algumas das nossas avaliações: sanidade para cumprimento ou não de pena, possibilidade de obter guarda ou tutela, adotar uma criança, capacidade ou não quanto da decisão de testar ou passar bens para outros, né? Então, são questões que em alguns momentos a gente realiza uma avaliação exclusiva, ou seja, só da nossa área, e em alguns momentos a gente faz avaliações de modo multiprofissional, né? E aí, alguns casos com psiquiatra, alguns casos com assistentes sociais e por aí vai. A avaliação psicológica ela é entendida como um processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos. Então, uma avaliação psicológica é realizar aquela análise, aquela interpretação. Então, a gente coleta uma informação, realiza a nossa análise em cima daquela informação para que a gente, então, consiga dar aquele retorno, né? Transformar aquelas questões subjetivas em dados concretos, em dados mensuráveis, né? Então, a avaliação psicológica ela vem para tornar isso aí, então, mais claro, mais tangível, mais possível de ser avaliada e quantificada. Que são, então, resultados da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se para tantas estratégias psicológicas. Então, para isso, a gente utiliza os nossos métodos e técnicas, né, os nossos instrumentos dentro da psicologia que nos dão essa possibilidade de realizar esse trabalho. E daí a gente vai sempre pensar em métodos e técnicas que serão adequados de acordo com aquela necessidade, de acordo com aquela avaliação, qual método e técnica eu julgo, enquanto profissional, ser os mais adequados para ser capaz de responder aquilo que eu estou precisando avaliar, aquilo que eu estou precisando saber. É muito importante nós não nos esquecermos do nosso código de ética profissional, estarmos sempre muito atentos ao que o código de ética nos refere com relação aos nossos processos de avaliação, aos nossos processos de conduta, à nossa postura profissional. Em todos os nossos momentos, a gente nunca pode se esquecer do nosso código de ética profissional. Então, a ética, né, ela provém do grego, que significa morada, casa, forma de habitar o mundo. Então, a ética é a forma com que nós, psicólogos, precisamos nos posicionar, nos relacionar. Então, é aquilo que é possível, é aquilo que não é nem que é possível, é aquilo que é importante nós estarmos atentos, né? Que a gente nunca pode se esquecer de qual deve ser a minha postura diante daquela pessoa que está ali para realizar um trabalho comigo. Seja um trabalho psicoterapêutico, seja um trabalho de avaliação psicológica ou qualquer outro, né? Então, as nossas ações sempre serão norteadas, né, dentro do nosso código de ética. E a gente precisa constantemente estar consultando, relembrando, estar atento que o nosso código de ética refere sobre a nossa atuação. Então, por conta disso, a gente precisa sempre estar atento nas atualizações das resoluções, o que tem vindo de novidade. Eu sempre aconselho aos meus alunos, né? Então, naquela barra do Google, que a gente sempre tem para colocar uma página, quando a gente abrir o Google, página, abrir direto, eu sempre coloco, né, que eu acho muito importante a página do CFP. A primeira coisa do dia que eu vou olhar é se saiu alguma resolução nova, que é sempre importante a gente estar atento
para que a gente não esteja, por uma falta de informação, realizando um trabalho que não condiz com a nossa ética, que não condiz com aquilo que já foi modificado, com aquilo que já foi alterado, como a gente teve aí recentemente aí as alterações dentro dos nossos processos de elaboração de documentos. Então, a avaliação psicológica, né, nós dentro desse âmbito jurídico não é diferente, né? Então, qualquer avaliação que a gente faça, seja dentro de uma organização, dentro de uma escola, dentro do âmbito jurídico da clínica, ela segue sempre o mesmo padrão. O que vai se modificar são as técnicas, né? Então, as técnicas que eu utilizo para uma determinada avaliação na escola, por exemplo, serão diferentes de uma técnica que eu vou utilizar para uma avaliação dentro da área jurídica. Mas o formato de se avaliar é o mesmo, né? Modificando-se aí em alguns momentos as técnicas, e às vezes até a técnica é a mesma, mas na hora de olhar é que a gente vai fazer um olhar diferenciado. Então, dentro da prática psicológica no âmbito jurídico, né, a gente tem aí, dentre as técnicas, né, a entrevista em qualquer âmbito que nós vamos fazer uma avaliação psicológica, ela é extremamente importante. Eu sempre digo que não é uma técnica que a gente deve dispensar, ela é essencial em qualquer avaliação, em qualquer contexto que nós estejamos, né? Então, a gente vai, dentro da nossa entrevista, né, estruturar aquela entrevista de acordo com aquilo que eu estou ali tentando conhecer, aquilo que eu quero investigar, né? Então, nós precisamos ter uma direção, então é importante que a gente faça, sim, né, uma prévia de um roteiro, de algo que eu preciso seguir, e pensando nesse formato de entrevista. É uma entrevista aberta, é uma entrevista semi-estruturada, é uma entrevista estruturada, de que forma eu vou seguir nessa direção dessa entrevista, de que forma eu vou conseguir essa condução desse processo, e sempre me perguntando, né, o que eu estou ali investigando, aquelas perguntas que eu estou ali fazendo, são adequados para obter aquelas respostas que eu preciso saber? Então, a gente precisa sempre estar atento a isso, e não fazer perguntas por fazer, para encher linguiça, onde serão perguntas que não vão me levar a um local realmente que me dê aquelas respostas que serão importantes para a minha avaliação. Então, a técnica da entrevista deve ser realizada com rigor e parâmetros científicos, né? Deve envolver experiência e habilidade, né? A nossa experiência de entrevistar, de fazer as perguntas certas, de habilidade na escuta, né, de compreender aquilo que está sendo dito pelo verbal e aquilo que está sendo dito pelo não verbal, estar atento ao discurso, às omissões, às contradições. Então, é muito importante essa experiência que a gente adquira, né? Então, se eu quero trabalhar com avaliação psicológica, eu preciso me aprofundar na entrevista, me aprofundar nas técnicas, ter experiência nessa questão aí de realizar uma boa entrevista. Então, o treino e a capacitação permite a discussão de aspectos práticos dos procedimentos, e a supervisão consolida a aprendizagem. Então, eu sempre recomendo também, né, que a gente se atualize, faça cursos, especialização. Se eu quero atuar com avaliação psicológica, eu preciso aprofundar essa área, fazendo especializações, fazendo cursos, fazendo troca com outros profissionais que atuam em avaliação psicológica dentro daquela área que eu desejo seguir. E supervisão. Supervisão em qualquer contexto, ela é super importante para nos ajudar, para nos fortalecer, ampliar aquele conhecimento que naquele momento eu ainda não tenha 100%, mas que a gente precisa estar sempre
fazendo trocas, né? A supervisão, ela nos ajuda a consolidar aí o nosso processo de aprendizagem, o nosso fazer profissional. Isso em qualquer contexto, não é só na área jurídica, em qualquer local, qualquer segmento, qualquer campo que nós desejamos seguir, ela é super importante. Então, numa entrevista, a gente não pode esquecer da análise da demanda. Qual é a demanda? O que o juiz está ali me solicitando? E fazer, então, o conhecimento da situação, conhecer aquele contexto, para que eu possa começar a pensar em quais técnicas, em qual direção eu irei seguir no meu trabalho. Então, lembrando, nunca podemos esquecer do conteúdo manifesto e do conteúdo latente, né? Ou seja, aquilo que está sendo apresentado e aquilo que não está sendo apresentado, mas com a minha habilidade de escuta eu consigo observar, eu consigo perceber que são informações importantes que eu estou ali, naquele momento da entrevista, coletando e que me darão subsídios no momento que eu estiver realizando a minha análise e, posteriormente, confeccionando o documento sobre essa minha análise, seja ali um relatório, seja ali um laudo. Então, o momento que nós estamos diante daquela pessoa, diante daquele nosso cliente, né, onde eu estou ali numa condição de entrevistador e o outro na condição de entrevistado, em qualquer contexto, eu nunca posso esquecer do rapport, né? Ou seja, do vínculo, de estabelecer um bom vínculo naquele momento para que o entrevistado não encare como eu sendo um adversário ou sendo alguém que estou ali contra ele, né? Então, claro que dentro de um contexto jurídico, em geral, é um contexto mais desafiador, né? Então, por exemplo, diferente de um contexto, uma clínica onde a pessoa nos procura porque ela quer saber algo sobre ela, se ela está fazendo uma avaliação, é porque ela quer mudar alguma coisa e quer descobrir algo a seu respeito e irá colaborar bastante. Dentro de uma organização, se alguém vai fazer uma avaliação psicológica, também vai colaborar bastante, porque ela está ali desejando aquele trabalho. Mas dentro de um contexto jurídico, aquela pessoa também virá com um grande desafio, né? Ela pode nos ter ali como um adversário, e dependendo do que vier naquela avaliação, será, né, pela decisão do juiz, tomada uma decisão, poderá ser contra ela. Então, dentro de um contexto jurídico, nem sempre a gente consegue uma colaboração. A pessoa não está ali pelo desejo, ela não está ali pela felicidade, né? De alguma forma, ela está passando por um sofrimento bem grande. E essa avaliação poderá ser algo muito decisivo na sua vida. Então, a gente precisa ter muita empatia, e aí eu ampliaria esse conceito de empatia para um conceito de solidariedade, né? Alguém que está ali passando por um grande sofrimento e que eu preciso me solidarizar com aquela situação, com aquela pessoa. Mas, claro, sem nos envolvermos, né? Então, a gente precisa sempre estar ali nos solidarizando, mas sempre também separando, né? Então, não deixar questões ali nos afetar e prejudicar aquele momento da avaliação. Então, a análise da demanda, quando a gente recebe uma demanda de avaliação psicológica dentro desse contexto jurídico, nós precisamos sempre nos perguntar como o pedido chega até nós, quem demanda, o que está sendo pedido, né? O que o juiz está ali solicitando, né? Então, quais os aspectos psíquicos específicos deverão ser investigados? Dentre aquilo que o juiz escreveu, o que exatamente eu preciso avaliar? Quais os aspectos psíquicos são ali as reais necessidades que precisam ser investigadas? Depressão, como consta no seu pedido de aposentadoria,
Dependendo do caso em questão, o psicólogo deverá investigar se há alguma doença do espectro psicótico, ou rebaixamento intelectual, que poderia ter diminuído ou anulado a capacidade de entendimento da natureza criminosa de um ato. Né? Então, a gente vai sempre precisar fazer uma análise bem minuciosa daquilo que está sendo demandado para que eu saiba exatamente discernir o que eu preciso investigar, que avaliação eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer ali uma avaliação para verificar uma possível psicose ou uma avaliação para verificar uma possível deficiência intelectual, um exemplo. Então, se eu tiver pouco embasamento, pouco conhecimento, eu terei dificuldade de fazer esse tipo de análise, né? Seja para fazer uma análise para verificar a psicose, seja para fazer uma análise para fazer análise de deficiência intelectual e por aí vai. Né? Então, a pessoa precisa compreender bastante sobre essas questões para que no momento eu realmente consiga realizar uma avaliação que será efetiva, que será uma avaliação que vai realmente ajudar e responder. Se existe alguma lesão ou disfunção neurológica que tenha de alguma forma relação com o comportamento criminoso ou que incapacite o sujeito a gerir a sua própria vida, quais as condições afetivas e relacionais apresentadas pelos genitori que pleiteiam a guarda do filho, avaliação de danos psíquicos, avaliação de interdição, reavaliação de sujeitos reprovados em concurso e por aí vai, né? Então, as demandas são diversas, tá? Então, se eu desejo trabalhar com avaliação psicológica, eu preciso ter um conhecimento bem aprofundado sobre isso para saber qual o caminho que avaliação real eu preciso saber. Então, para isso, a gente também precisa pensar na escolha dos recursos técnicos, né? Ou seja, qual o recurso adequado para que eu faça aquela avaliação. Então, a escolha do instrumento ela está relacionada com a situação avaliada. Né? A gente não pode escolher uma técnica que não vai me responder aquilo que eu estou querendo investigar, aquilo que eu estou querendo avaliar. Mas antes de escolher a técnica, eu preciso saber qual é o construto, o que exatamente é necessário avaliar para aquela demanda, porque às vezes a gente não tem o domínio nem para pensar no né, naquilo que eu preciso saber. Então, preciso saber qual é o construto que eu preciso investigar e depois fazer uma escolha de uma técnica adequada para avaliar aquilo. Então, técnicas e testes, observações, dinâmicas, entrevistas e por aí vai, né? Então, a gente tem uma infinidade aí de recursos técnicos que a gente pode se utilizar para realizar esse tipo de avaliação. É sempre importante, né, em toda e qualquer avaliação, a gente registrar tudo aquilo que a gente vai realizar, todos os instrumentos precisam ficar guardados conosco, né? Toda avaliação psicológica tem um tempo aí de guarda de 5 anos, não pode se esquecer, tá? É importante observar a validade dos testes, né? Sempre entrar no site do SATEM, verificar se aquele teste que eu quero utilizar está em validade, se está disponível ali naquela editora, mas de repente já passou da validade, ou eu tinha na minha casa e não está mais na validade, as coisas mudam todos os dias. Então, sempre digo, diariamente a gente precisa estar atento, fazer consultas, para que a gente não caia em algum deslize que fira lá o nosso código de ética. Então, a avaliação psicológica na área da psicologia jurídica pode e deve ser mais restrita, respondendo somente aos aspectos importantes para o litígio. Até porque na área jurídica temos prazos e isso impediria uma avaliação mais profunda. Então, dentro da área jurídica, a gente faz um recorte. Em geral, a gente tem pouco tempo, como a gente já comentou em aulas passadas, às vezes a gente tem 5 dias para fazer uma avaliação psicológica.
Então, não é uma avaliação psicológica como a gente faz dentro de um contexto clínico, seguindo todo aquele tempo, todo aquele passo, né, de uma avaliação psicológica mais completa, né, dentro da área jurídica e dentro de outros contextos, a gente faz um recorte específico daquilo que nós estamos ali precisando avaliar. Então, as técnicas e os métodos para a realização da avaliação psicológica jurídica podem variar de acordo com cada profissional em função da demanda a ser investigada. O tempo, a estratégia clínica, o recurso de medida, a avaliação, e assim qualquer campo de avaliação psicológica são sempre variáveis, né? É o psicólogo, é o técnico que irá realizar a avaliação, que irá escolher a técnica que ele julgar mais adequada para obter aquela informação ali. Tá tranquilo por aí, gente? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo, professora. Tá, beleza. Então, nem sempre os instrumentos psicológicos, por mais que sejam válidos, são capazes de responder de modo preciso e objetivo às questões jurídicas. Então, para isso, né, a gente precisa sempre pensar em mais de uma técnica, justamente porque uma técnica nem sempre vai conseguir me dar aquela resposta daquilo que eu preciso saber. Então, aliar mais de uma técnica é super importante em qualquer avaliação psicológica, até para não ter uma visão muito direcionada, né? Então, usar uma entrevista, usar uma observação, usar um teste psicológico e mais alguma outra coisa que eu considerar importante, né? Fazer aí um alinhamento de algumas técnicas pode me dar subsídios maiores e melhores para que a gente consiga, então, ter aquela resposta para aquela informação daquele construto ali que nós estamos investigando. Será necessário informar ao sujeito que os dados colhidos e que sejam pertinentes ao caso serão relatados ao agente jurídico que solicitou a perícia, né? Estando, portanto, comprometidas a confidencialidade e o sigilo de dados. Então, como em qualquer outro contexto, né, dentro o que diz lá no nosso código de ética, aquela pessoa que irá se submeter à avaliação psicológica, ela precisa ser informada do que será feito com aquela avaliação, né? Então, dentro do contexto jurídico, olha, você vai voltar para uma avaliação psicológica, vamos utilizar alguns instrumentos, tais como, né, a gente pode informar, e o retorno dessa avaliação eu precisarei passar para o juiz. Então, né, eu ali naquele momento eu preciso deixar claro que o que aparentar, o que vier, né, naquela avaliação ali, não ficará entre eu e o sujeito, né? Eu precisarei passar as informações daquele processo avaliativo para o juiz, para aquele que me demandou aquela solicitação. Então, a pessoa precisa estar ciente disso antes da gente realizar o processo com ela. Precisamos fazer, em alguns momentos, diagnóstico diferencial, né? É uma síndrome psiquiátrica ou algo neurológico, né? Então, aí uma importância também de entendermos, de compreendermos aspectos da neuropsicologia. Então, vou trabalhar com avaliação psicológica, talvez uma especialização também em neuropsicologia nos ajude, né? Onde a gente vai entender mais as questões neurológicas que afetam o comportamento. E às vezes não é nada de ordem psiquiátrica, né? É a questão neurológica. E se a gente não tem aí o conhecimento aprofundado, a gente pode pensar numa coisa que não é. Então, identificar aspectos não cognitivos da conduta, como desinibição, irritabilidade, impulsividade, podem ser aí a expressão
de alguma alteração no sistema nervoso. Então, às vezes, uma impulsividade e uma irritabilidade nem sempre vai ser de ordem psiquiátrica, às vezes pode ser de ordem também neurológica. Então, dentro aí do contexto jurídico, a avaliação de personalidade é uma das maiores demandas dentro desse contexto, onde a gente vai, numa avaliação de personalidade, investigar o grau do controle dos impulsos, o relacionamento interpessoal, o controle emocional, agressividade, presença de psicopatologia e por aí vai, né? Então, dentro de uma avaliação de personalidade, eu preciso saber o que avalia, né? O que ela investiga, qual o que uma avaliação de personalidade vai me responder, o que uma avaliação de memória, uma avaliação de atenção irá me responder. Então, sempre pensando naquilo que eu terei de respostas e para aquilo que está sendo demandado, eu vou, então, seguir no meu processo avaliativo. Para avaliar uma personalidade, né, então a gente escolherá alguns testes, né? Poderemos escolher testes projetivos ou testes objetivos. Dentro do nosso contexto jurídico, os testes projetivos, né, eles são mais utilizados. Pelo quê? Né? Então, quando um teste ele é projetivo, ele é mais difícil o sujeito conseguir alterar aquelas informações, pensar em respostas que ele possa dissimular, né? Ou que ele possa tentar alterar ali, os dados. Né? Então, se a gente pensa nos testes de personalidade, no primeiro momento a pessoa pode até tentar controlar ali. Né? Então, por exemplo, não sei se todo mundo conhece o teste do falográfico, né, que é um teste de personalidade muito comum. Né? Então, no começo ali, quando a gente começa a fazer, a pessoa pode até ter o controle ali do tamanho dos pauzinhos, né? Mas lá pelo meio do teste, a pessoa entra, né? Ela mergulha nos processos inconscientes dela e ela deixa de ter o controle e ela realmente adentra naquilo que realmente é dela, né? Ela não vai conseguir tentar mudar alguma coisa ou estar ali no controle, né? Ela realmente consegue soltar aquilo que é dela, né? Então, dentro desse contexto, os testes objetivos eles acabam não conseguindo, né, nos dar isso aí, né? Já o projetivo ele nos dá, né? Então a pessoa não fica no controle, ela realmente consegue se abrir. Então, os testes objetivos, eles são mais fáceis de serem manipulados, né? Os testes objetivos são aqueles de escala, aqueles onde a gente tem opções de escolha, né? O projetivo não tem escolha, a pessoa vai ali fazer um desenho, né? São diversas formas, mas a pessoa não tem ali acesso a respostas prontas onde ela terá que escolher, tá? Não quer dizer que um teste objetivo a gente manipule os dados, não estou dizendo isso, mas de alguma forma eles são mais fáceis, tá? Já o projetivo, eles são melhores, né, nesse contexto jurídico, tá? Então, aqui, né, eu coloquei um exemplo de teste objetivo, como o teste do BDI, né, que ele avalia a depressão, ele é um inventário de depressão de Beck. Exame de cessação de periculosidade em sujeitos que receberam medidas de segurança por terem sido considerados inimputáveis ou semi-imputáveis no exame de insanidade mental. Então, a gente tem aí o inventário de expressão de raiva como estado e traço, o SITAC, né? Um teste também objetivo, né? Onde a gente pode fazer esse tipo de avaliação. Então, não há regra, é o profissional que escolhe. Eu posso escolher um teste objetivo? Posso. Temos bons testes objetivos que avaliam coisas que são importantes nesse contexto jurídico? Sim. Mas a maioria que a gente vê aí de escolha dos profissionais são os testes subjetivos. Eu trouxe aqui também
três conceitos que são muito utilizados dentro do contexto jurídico. É importante a gente conhecer o que é cada nomenclatura, o entendimento de cada uma desses conceitos, para que eu possa saber em que momentos o sujeito está ali apto, né, para um cumprimento de pena ou não, e que a minha avaliação nesses determinados momentos, elas são importantes para fazer um diferencial, né? Se aquela pessoa ela é um sujeito que possa realmente ser punida ou não, né? Então a gente precisa estar atento, que são alguns dos recursos que muitos recursos ou muitos subterfúgios que alguns advogados se utilizam para tentar amenizar ou livrar aquele seu crime da pena, alegando, por exemplo, que aquela pessoa ela é inimputável, né, ou semi-imputável, né? E aí o que é isso, né? Então, o inimputável é a pessoa que será isenta de pena em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que ao tempo da ação ou omissão não era capaz de entender o caráter ilícito do fato por ele praticado ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Então, a pessoa, né, o sujeito ali inimputável é aquele que no ato daquilo que ele realizou, no ato do crime que ele cometeu, por exemplo, ele não tinha discernimento para entender aquilo que ele estava realizando. Então, quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas consideradas ali inimputável, né? São aquelas pessoas, por exemplo, que têm doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menor idade, dependência de substâncias de entorpecentes. Aqui são alguns critérios para aquela pessoa ser elegível, né? Então, se ela atende algum desses critérios, ela é inimputável, ou seja, ela não poderá responder pelos seus atos, né? Ela é considerada para a justiça um sujeito inimputável. Temos o semi-imputável, que é aquele que não tem a plena consciência ou temporariamente incapaz. Então, aqui, diferente do inimputável, o semi, ele não tem o discernimento, podemos assim dizer, 100%. Né? Ele tem ali algo temporal, né? Então, ele é parcialmente, tá? Mas ele não é isento de pena ou medida de segurança. Pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços ou substituição por medida de segurança. Então, se a pessoa ela é semi-imputável, ela poderá sim ser penalizada, mas a pena dela é atenuada, ou seja, a pena dela ela é reduzida, que poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Ou então, ela poderá receber uma medida de segurança. O que quer dizer medida de segurança? Ela vai cumprir, por exemplo, aquela pena dela não dentro de um presídio comum, né? Ela poderá, por exemplo, ir para o hospital psiquiátrico lá do presídio, né? Ela está sob medida de segurança, então ela terá a punição dela, mas o cumprimento será realizado de outra forma, por ela ser considerada ali semi-imputável, né? E aí a gente tem alguns exemplos, como o psicopata, né? Professora, Oi, Marcelo. professora, me veio uma dúvida agora, tipo, tem um hospital psiquiátrico dentro do sistema penitenciário? Isso, correto. Para as pessoas que recebem medida de segurança. Ah, bacana, não sabia. Deixa eu só lembrar que é o hospital de custódia que fala. Tá? Então, toda vez que vocês escutarem esse nome, hospital de custódia, é isso, né? Para as pessoas que recebem medida de segurança, tá? E temos o imputável. O imputável é a pessoa plenamente capaz. Então, é quando o indivíduo, sem limitações de entendimento
mental, né, possui ali a capacidade de entender o fato como ilícito e agir de acordo com o seu entendimento. É aquele que pode receber acusação por meio de queixa, crime ou denúncia do órgão público pela prática de um delito, tá? Então, o imputável é aquela pessoa que tem pleno discernimento, né? Ela não tem nenhum comprometimento que a impeça de discernir se na ocorrência do fato ela sabia o que ela estava fazendo ou não. Então, em alguns momentos, em algumas de nossas avaliações, né, nós poderemos ser solicitados ali pelo juiz para fazer uma avaliação, né, se aquela pessoa ali, né, ela tem realmente uma doença mental, por exemplo, que lhe torna inimputável, né, ou semi-imputável, né, ou não, né, eu faço a minha avaliação e coloco ali, por exemplo, na minha avaliação, que essa pessoa tem plena consciência dos seus atos, então ela é imputável. Então, em alguns momentos, a gente poderá ser solicitado para esse tipo de avaliação. E aí é só para a gente entender, né, o que é o imputável, o que é o semi-imputável, o que é o inimputável, né? São conceitos aí importantes da gente saber. O elemento cognitivo pode ser entendido como a capacidade mental de conhecer o caráter criminoso da conduta ilícita, tá? Então, a gente precisa, nesta avaliação, estarmos sempre atentos ao elemento cognitivo e ao elemento volitivo, tá? E o que é, então, esse elemento volitivo, né? É a autodeterminação, o autocontrole, né? Eu ter controle ali sobre os meus atos, sobre a minha vontade. Então, na falta dos dois elementos, ou de um deles, estaremos ali diante de um sujeito inimputável, semi-imputável, ou com a imputabilidade ali reduzida, tá? Então, para a pessoa ser considerada imputável, né, o elemento cognitivo e o volitivo precisa estar ok. Se o elemento cognitivo ou volitivo, de alguma forma, ela está comprometida, essa pessoa, ou ela é inimputável, ou ela é semi-imputável, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de testes de personalidade, mas não são só esses, temos aí infinidades de testes, né? Mas coloquei aqui alguns mais comuns, mais utilizados, como o Rorschach, né? Testes de personalidade projetivos, tá? Ele é considerado, o Rorschach, um teste de alta confiabilidade, ou seja, muito pouco provável que alguém consiga alterar algum tipo de resultado nele. Temos o HTP, o TAT, pirâmide de Pfizer, palográfico, Zullinger e por aí vai, tá? Temos também outros testes, né? Testes que avaliam inteligência, como o AIS, o VISC. Temos o teste PCLR, que vocês, inclusive, apresentaram dentro do nosso seminário, é um teste exclusivo para a população carcerária, ele é exclusivo da área jurídica. É um instrumento que avalia o grau de risco, né, de reincidência criminal. Ele avalia 20 itens, né, e diagnostica, por exemplo, se o sujeito possui algum transtorno global de personalidade, ou seja, se ele tem ali uma personalidade de psicopatia, tem algum transtorno de personalidade parcial, né, como o bandido comum ou o antissocial, ou não apresentando nenhum dos transtornos, mas ele é destinado exclusivamente à população masculina adulta. Então, por exemplo, uma mulher não pode realizar esse teste, tá? Mas ele é um teste exclusivo para a população masculina adulta e da área carcerária. Temos também o IFVD, né? Ele não é um teste psicológico, então ele é um instrumento, pode ser utilizado aí por outras áreas, então ele não tem a exclusividade de uso privativo do psicólogo, mas ele é um inventário que dá ali algumas informações, nos dá subsídios para os processos
de avaliação de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Tá? Então, ele é um inventário, né, que auxilia aí no processo de avaliação de identificação da violência doméstica física ou sexual contra crianças e adolescentes a partir dos transtornos emocionais, cognitivos, físicos, sociais e comportamentais, que a gente pode aplicar naquela pessoa, né, naquela criança ou naquele adolescente, por exemplo, que a gente esteja fazendo uma avaliação se ela foi submetida, né, se ela sofreu ou está sofrendo violência doméstica. Editoras, nós temos a Vetor, temos a Casa do Psicólogo, Ógref, a Pearson, né? São algumas das editoras que a gente tem aqui no Brasil. E cada editora tem alguns representantes em alguns estados, em algumas cidades. Aqui em Belém nós temos representantes, né? Como a Etos, né? Uma das representantes da Vetor Editora, tá? Então, é dessa forma que a gente pode adquirir os nossos testes, ou diretamente na editora, onde a gente compra facilmente pela internet, basta a gente apresentar o nosso CRP, ou dentro de um representante local, onde a gente pode ir olhar o teste no meio físico, dar uma lida, ver se realmente é aquele teste que eu desejo e preciso adquirir. Perguntas até aqui? Dúvidas, curiosidades? Sim. Pode falar, Marcela. Assim, o pré-diagnóstico, se a pessoa já é diagnosticada com transtorno mental, isso não quer dizer que ela vai ser considerada inimputável, porque o psicólogo vai ter que fazer uma coisa que um teste, né? Aplicar alguma técnica que fale da atual, né? Do atual estado mental da pessoa. Vamos lá. Se a pessoa ela já tiver um laudo, um exemplo, o juiz poderá pedir uma nova avaliação ou não, tá? Então, não quer dizer que a pessoa vai passar por uma avaliação do psicólogo. Quem vai definir isso é o juiz, tá? Mas são situações que podem chegar para nós fazermos esse tipo de avaliação, tá? Ou eu mesmo posso fazer a minha avaliação. Se eu, né, estou coletando ali as informações e eu estou identificando que aquele sujeito, né, eu tenho dentre as minhas hipóteses que eu estou levantando ali para fazer a minha análise, eu levanto, né, a minha hipótese que aquela pessoa possa ter um comprometimento mental, né, por exemplo. Daí eu vou seguir na minha avaliação nesta linha. Então, além da demanda que a gente vai receber daquilo para ser avaliado, né, eu vou ter que pensar em que avaliação é adequada para responder aquilo que o juiz quer saber. Então, ele vai lá levantar algumas perguntas, alguns quesitos, mas quem vai pensar na avaliação, no que eu vou fazer, sou eu, né? Eu sou ali o profissional capacitado para isso, tá? Não é o juiz que vai dizer o que avaliação eu vou fazer, o que teste eu vou fazer. Ele vai me dar um quesito, ele vai me dar uma demanda. E aí, em cima disso, eu vou pensar no que avaliação eu vou fazer, né? Que construtos eu quero saber para responder aquilo ali que o juiz está me perguntando. Bom, ficou mais claro, Marcelo? Ficou mais claro, professora. Obrigado. Bom, perfeito. Tá. Eu trouxe aqui também um vídeo para a gente vai assistir, depois a gente queria que vocês prestassem atenção e depois a gente comentasse, tá? Nesse vídeo é uma entrevista e eu vou fazer um recorte de umas partes do vídeo, tá? Que fala sobre avaliação psicológica dentro aí do contexto clínico e dentro desse contexto da justiça. Então, eu fiz um recorte de uma fala que eu considero importante
que vai dos 18 minutos até os 31. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela. Esqueci de compartilhar o som. Colaboraram, a Mariana Veras, que entrou de férias hoje, mas aqui temos hoje a Camila e a Lissane dando apoio para a gente, toda a equipe de comunicação, Luana, o Marcos Paulo também, que está aí por detrás, enfim, toda uma equipe dando maior apoio. E para iniciar as questões principais de hoje sobre, né, você sabia que a avaliação psicológica faz parte da sua vida e mais especificamente, né, do seu dia a dia e que, portanto, ela também te protege, considerando hoje, então, os contextos clínicos e justiça, temos duas importantes convidadas que aceitaram prontamente o nosso convite para estar nessa live. E para mim, duas grandes queridas também, né? Porque nós compartilhamos vários outros contextos de convivência ao longo de vários anos, né? Quer seja na direção da Associação Brasileira de Rorschach e outros métodos projetivos, que nós chamamos de ASBRO, né? Então, a gente está por aí, né, na direção da ASBRO, em várias mesas de congressos, em projetos de pesquisa, bancas de pós-graduação, organização de congressos, né, gente? E com isso acaba que nós temos muitos almoços, lanches, jantares juntos e é um prazer estar aqui com vocês também, numa live do Conselho. Vou começar então com a doutora Sônia Eliane Rovinski. Ela é especialista em psicologia jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista em criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Psicologia Social e da Personalidade, pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora em Psicologia Clínica e da Saúde, pela Universidade de Santiago de Compostela, e tem pós-doutorado em Avaliação Psicológica Forense pela URGS. Entre 93 e 2003, Sônia foi psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, além disso foi professora nos cursos de pós-graduação da Unicinos, do IPOG, na Sapiens, no Centro Universitário Unibrasil e na Universidade de Fortaleza, lecionando a matéria de perícia psicológica forense e elaboração de documentos. Foi diretora científica da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica entre 2010 e 2011. Sônia é ainda autora e coautora de livros sobre o tema avaliação forense, entre eles Fundamentos da Perícia Psicológica Forense e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Testemunho e Avaliação Psicológica. Sônia, seja muito bem-vinda, estamos honrados com sua presença e acho que você já pode nos falar um pouquinho sobre o papel da avaliação psicológica no contexto judiciário também. Obrigada, Ana. Obrigada, CCAP. Obrigada a Ana, que está coordenando isso, ao próprio Conselho. Para mim é uma satisfação estar junto com vocês aqui. Eu vou iniciar com a minha autodescrição também. Eu estou aqui sentada, né? Sou uma mulher branca, uso óculos, cabelo curto, castanho, e atrás de mim tem partes do meu gabinete em tons cinza. Bom, como eu disse, né, é uma satisfação estar aqui e poder vir realmente discutir e conversar sobre esta questão da avaliação psicológica no contexto do judiciário e como que ela faz parte da nossa vida, né, que a gente faz parte muito mais, talvez, do que a gente possa imaginar. Se eu tiver que falar, vamos dizer assim, rapidamente e expor qual seria o papel desta avaliação, né, no contexto do judiciário, eu diria que o papel é de subsidiar as tomadas de decisão do juízo.
Então, já de início, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que a avaliação psicológica no contexto do judiciário nunca será a resposta final a uma questão legal. Ela sempre vai fornecer subsídios para aquela pessoa que é o juiz, né? Se nós estamos tratando dentro do judiciário e dentro já de processos que estão correndo, o juiz é aquele que coordena, né, todo esse processo, e é ele que vai dar a decisão final, e é dele que sai essa tomada de decisão final. Mas que cabe aos psicólogos poderem ampliar, né, e na medida de que ele solicita isso, ampliar o conhecimento dele sobre as pessoas dentro da matéria psicológica, lógico, que ele está tomando decisões quanto à questão legal. Se nós entendermos, né, a avaliação psicológica no contexto jurídico, ou contexto forense, como a gente quiser usar, como uma perícia, e eu vou focar mais com esta ideia, né, é importante que a gente entenda que ela se constitui no que nós chamamos de uma prova técnica, e essa prova técnica está prevista dentro da legislação. Assim como nós temos a prova testemunhal, temos a prova documental, nós também temos a prova técnica, e o psicólogo se restringe à construção desta prova técnica no que se refere à matéria psicológica. Então, esta contribuição que o psicólogo traz é de ampliar a visão do juiz sobre aqueles que estão sendo julgados, né? Trazendo a subjetividade, as peculiaridades de cada uma dessas pessoas. Se a gente entender que as tomadas, vamos dizer, de decisão judicial são sobre crimes ou sobre questões legais que são tipificadas, não é? Então, nós temos os homicídios, furtos, ou mesmo questões de área civil, interdição. Essas questões todas estão definidas legalmente, elas têm uma definição, e elas estão, na verdade, tipificadas. Então, o juiz trabalha com grupos de pessoas, né? Por exemplo, ele tem o grupo dos abusadores sexuais, o grupo dos homicidas. O que nós podemos trazer e contribuir nesses casos é exatamente mostrar a especificidade de cada uma dessa pessoa. Nós não tratamos dos homicidas, nós tratamos do João que pode ter cometido um homicídio. Então, o homicídio é um elemento da vida do João. O que nós estamos trazendo nessa avaliação psicológica é o João, e não a categoria dos homicidas. Tá? Então, não sei, acho que isso deixa um pouco mais claro a nossa contribuição mais importante, que é exatamente individualizar, né, esta visão a respeito desse sujeito que está sendo julgado. Se a gente quiser ter uma ideia geral de onde essas avaliações podem acontecer, uma maneira bem, vamos dizer assim, objetiva de explicar, é que ela acontece em 3 grandes áreas, que a gente diz que na área, as avaliações judiciais podem acontecer na área criminal, na área civil e na área da justiça do trabalho. Cada uma dessas, então, vai ter as suas peculiaridades conforme as questões que vão ser trazidas, questões legais ao psicólogo. Ainda que, na maior parte das vezes, nós associamos, e eu acho que a população em geral associa sempre, quando se fala em avaliação judicial ou forense, as questões criminais. O que eu quero salientar aqui, que a maior demanda que tem acontecido hoje para os psicólogos é na área civil, e que trata sobre direitos das pessoas. Desde a Constituição de 88 e depois todos os estatutos decorrentes, seja da criança, do idoso, as regulamentações com mulheres vítimas, todas essas questões tratam de direitos e que passam, então, a ser levados ao judiciário na tentativa de que sejam cumpridos. Então,
o trabalho, por exemplo, do psicólogo que mais vai ser requisitado está ligado a essas questões de área civil, envolvendo, por exemplo, guarda e convivência de filhos com pais, questões de abandono afetivo, interdição, parentalidade socioafetiva, troca de nome. Então, vocês estão vendo que são muitas vezes questões cíveis, onde as pessoas passam a buscar o judiciário para conseguir manter, né, ou garantir esse direito que lhe é atribuído. Bom, portanto, responsabilidade do psicólogo, né, porque nós estamos falando em que esta avaliação psicológica que o psicólogo vai fazer vai dar subsídios para o juiz. Então, ainda que não é o psicólogo que faz, né, essa decisão final de dizer se esse direito é garantido a este ou aquele, mas são os seus subsídios psicológicos que vão orientar, vamos dizer assim, a tomada de decisão do juiz, que vai poder usar ou não essa avaliação. É de livre arbítrio dele como vai fazer uso dessa avaliação, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção é que esta avaliação, sim, ela pode interferir em direitos das pessoas, na medida em que ela está trazendo esses subsídios, né? Então, é de uma responsabilidade ética muito importante a realização desse trabalho. E é de fundamental importância considerar essas questões éticas da avaliação relacionadas à imparcialidade que o psicólogo precisa ter ao exercitar esse tipo de trabalho. Ele não pode tomar partido de pessoas, assim como também ele não pode deixar interferir no seu trabalho questões próprias dele como pessoa, não é? Que podem estar relacionados à religião, a partidos políticos, enfim, ideias, né, que ele tem a respeito das pessoas, não pode interferir no sentido de tirar a sua imparcialidade. Ele precisa sempre abordar essas questões sem tomar um lado ou outro, considerando apenas as questões da ciência que vão fundamentar o seu trabalho. É preciso, então, que o referencial utilizado pelos psicólogos, os seus instrumentos e as técnicas tenham sempre a devida garantia e validade científica para que possa sustentar as suas posições, né, que ele vai apresentar, que são, na verdade, posições técnicas e não posições pessoais ou, né, vamos dizer assim, pré-concebidas, né, antes desta avaliação, tá? Então, acho que de início seria mais ou menos isso, né, e eu depois acabo, então, contribuindo um pouco mais com outras questões. Muito legal, Sônia. Isso que você colocou, né? Nossos profissionais que trabalham nessa área de avaliação psicológica, eles estão nos tribunais, estão nos ministérios públicos, né? Estão trabalhando em assistências técnicas, e você bem colocou aí, tanto em perícias na área de infância, juventude, área da família, demandas criminais, de execução penal, perícias psicológicas aplicadas a demandas cíveis, trabalhistas, e nós precisamos muito desses profissionais que realizam essas avaliações no contexto jurídico, porque eles protegem essas pessoas, né, que precisam de um encaminhamento adequado para suas demandas, e as pessoas que estão em volta dessas pessoas. Então, a avaliação psicológica, sim, faz parte de nossas vidas. E obrigada por essa belíssima introdução. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Ana Elisa de Villemor Amaral. Ela é graduada em Psicologia pela PUC de São Paulo. Ela tem mestrado e doutorado em Ciência pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Savoia, França. É professora associada e doutora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Psicologia da Universidade de São Francisco
e líder do grupo de pesquisa Avaliação Psicológica em Saúde Mental do CNPq. Anelisa é bolsista Produtividade CNPq 1C, foi membro da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do SATEPS, CFP, de 2010 a 2012, presidiu a Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos de 2002 a 2006 e é hoje membro do seu Conselho Consultivo. Foi entre 2008 e 2012 coordenadora do GT de Métodos Projetivos da ANPEP, é assessora ad hoc do CNPq, PAPESP e CAPES. É coordenadora do Laboratório de Avaliação Psicológica de Saúde Mental, LAPSAM, editora associada da revista Rorschachiana, vice-coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Francisco, CONEP, foi membro do Comitê Assessor de Psicologia do CNPq 2018-2021, certificada pelo Therapeutic Assessment Institute, Texas, Estados Unidos. Anelisa, seja muito bem-vinda e saiba que estamos muito felizes em tê-la conosco. E gostaria que você também já falasse um pouquinho sobre a avaliação, como a avaliação psicológica pode nos auxiliar na clínica. Você está sem áudio. Pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Cristina. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, como você falou, né? Somos colegas de longa data e sempre numa troca muito produtiva. E então é um prazer esse novo momento, uma nova oportunidade de poder discutir um assunto que para nós é tão importante, que é a questão da avaliação psicológica, né? Então, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Vou me apresentar também, eu sou branca, uso óculos, tenho cabelo castanho meio curto, estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim eu tenho uma estante com livros, tá? Bem, uma questão que eu acho que é muito interessante de falar a respeito da avaliação psicológica no contexto clínico é que aqui, no contexto clínico, é onde nós temos mais possibilidade de trabalhar e de forma a atender diretamente uma necessidade do cliente. Sempre vai estar sendo, o objetivo é esse, atender uma necessidade do cliente. Porém, dentro do contexto clínico, principalmente em se tratando de adultos, a demanda vem da pessoa que está em sofrimento. Então, uma pessoa está em sofrimento, tem um problema, e procura um profissional que possa ajudá-la a... Na verdade, a expectativa é sempre ajudá-la a resolver o problema, né? Bem, geralmente as pessoas vão, no contexto clínico, em busca de terapia, psicoterapia, de tratamento, e não necessariamente de uma avaliação psicológica, embora, às vezes, também diretamente peçam uma avaliação psicológica. Mas, aí, o que nós temos de vantagem, talvez, sobre a avaliação em outras áreas, é que a pessoa está diretamente interessada em saber, conhecer aqueles resultados e sente que aquilo pode ser um caminho para ajudá-la a resolver determinada questão que produz sofrimento, né? Então, isso é uma vantagem, porque nós podemos trabalhar com a pessoa mais engajada e mais aliada a esse trabalho de avaliação
que eu prefiro até chamar um trabalho de investigação clínica sobre quem é essa pessoa e o que se passa com ela. Bem, então, nós temos essa característica, né? E isso é uma contribuição interessante para o trabalho, né? Depois eu vou voltar a esse tema, né? O que é mais interessante também, né, é que essa situação de demanda, né, ela tradicionalmente foi trabalhada como a avaliação psicológica como sendo uma situação prévia de um tratamento para fazer uma recomendação de um tratamento mais adequado, para fazer encaminhamentos a contextos, a outros profissionais que possam intervir naquela situação. Então, sempre a avaliação psicológica, no contexto clínico, teve esse caráter de planejar uma intervenção, uma psicoterapia ou algum outro procedimento que possa auxiliar a pessoa no problema em questão, né? Então, hoje em dia, essa visão tem mudado, né? Então, a avaliação psicológica, ela não vai estar só ali para coletar resultados, né? E para poder orientar melhor o procedimento psicoterapêutico, né? Ela agora também é vista como tendo uma qualidade terapêutica em si. Ela pode, o processo de avaliação psicológica pode, eventualmente, dependendo da forma como ele é conduzido, já trazer benefícios importantes, mudanças significativas, né? Portanto, funcionar como que um processo de psicoterapia breve, né? Bom, enfim, então, existem várias situações em que a avaliação pode ser importante no contexto clínico, né? Obviamente que toda intervenção parte de uma avaliação, embora não necessariamente a avaliação psicológica formal, né, que usa determinados procedimentos, que usa determinadas técnicas, né, mas há uma observação, uma entrevista, né, a entrevista inicial, sempre terá esse objetivo de fazer uma avaliação. Então, as pessoas, no contexto clínico, e em outros contextos da psicologia também, mas no contexto clínico, estão sempre fazendo avaliação psicológica, embora nem sempre percebam, reconheçam isso, ou se percebam fazendo isso, né? Mas, obviamente, que para fazer qualquer tipo de intervenção, a pessoa precisa saber do que ela está falando, quem é aquela pessoa, né? Para poder ter uma atuação mais eficaz, né? Aliás, por falar em eficácia, tradicionalmente também a avaliação psicológica é considerada uma forma de aferir a eficácia de processos psicoterapêuticos, resultados de processos psicoterapêuticos. Então, isso é também uma função interessante e que tradicionalmente vem sendo usada dentro da avaliação psicológica. Agora, qual que é a questão central, né? Mesmo que nós estejamos no contexto clínico, onde quem tem o interesse pela avaliação, pelo resultado da avaliação, seria especialmente a pessoa que procura ajuda, né? Nem sempre, nunca uma pessoa terá condição de saber
tudo sobre si mesma, né? É impossível, né, que se saiba tudo sobre quem se é. Bom, isso pode remeter à questão do inconsciente para certas abordagens da psicologia, mas não necessariamente. Então, não estou falando necessariamente daquela instância do inconsciente freudiano, mas nós desconhecemos muito sobre nós, coisas que nós não enxergamos, coisas que nós não conseguimos observar, que não percebemos em nós mesmos, né? Inclusive certas ações e certas condutas que nós não nos damos conta, né? Muitas vezes que estamos fazendo. Então, o processo de avaliação, ele vai usar um instrumental que permite conhecer a pessoa além daquilo que ela pode falar sobre si mesma. Então, esse seria a função mais importante, né, que é conhecer a pessoa de uma forma que vai além daquilo que ela pode falar sobre si mesma, ou que ela conhece sobre si mesma, né? Então, enfim, eu acho que, de uma forma geral, seria esses os pontos principais quando se fala da avaliação psicológica no contexto clínico, seja ela estruturada formalmente ou mais informal. Anelisa, muito obrigada pelas suas considerações gerais, né? Achei muito interessante quando você, muito pertinente, né? Quando você fala também da avaliação terapêutica, né? Que é uma avaliação psicológica que integra uma psicoterapia breve, né? E é justamente essa integração que facilita a produção de uma experiência terapêutica imediata, duradoura, né? Que equivale aos efeitos de uma psicoterapia, né, às vezes até de médio prazo, né, e é importante a gente dizer que tudo isso que você disse, né, sobre essas questões de avaliação psicológica clínica, porque tudo isso protege as pessoas que precisam de atendimento e as pessoas que estão ao lado das pessoas que precisam de atendimento, até porque a avaliação psicológica clínica favorece esse autoconhecimento das pessoas, né, o que proporciona mais qualidade de vida, né, tanto para as pessoas saudáveis, né, quanto para aquelas que também enfrentam algumas dificuldades ou psicopatologia. Então, agora, nós vamos passar para a parte das perguntas, né? Tem chegado algumas perguntas aqui para a gente, já tinha algumas perguntas também pré-estabelecidas, né, anteriormente, e vamos tentar integrar todas essas demandas que vêm chegando aqui. Vou começar com você, Sônia. Uma questão que vem aqui, que está aqui para a gente, no contexto jurídico, né? Quais contribuições da psicologia e da avaliação psicológica para os direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto jurídico? Certo, Ana. Essa questão nos remete de novo àquilo que eu já vinha dizendo antes, né? Que a grande contribuição da psicologia é no sentido de trazer subsídios para as tomadas de decisão em relação a essas crianças e adolescentes, levando a esse sujeito que vai tomar a decisão um conhecimento mais especializado do desenvolvimento e das características, né, dessa criança e do adolescente. É levar realmente a subjetividade para que a decisão final possa ser tomada de uma forma mais pertinente possível a cada um dos sujeitos que estão ali ligados à questão jurídica, né, a questão legal. Na área da criança e do adolescente, né, a ideia sempre será a busca das medidas protetivas, né, a busca dos direitos de proteção desses sujeitos que são considerados ainda vulneráveis em função do estado do desenvolvimento que se encontram.
Mas existem, vamos dizer assim, duas grandes áreas que a gente pode separar. Aquela que é exatamente relacionada às medidas de proteção, porque o foco é desta criança ou adolescente como vítima, e aí nós temos muitas vezes maus tratos, abuso, né? Crianças que precisam ser protegidas. Em outras situações, nós vamos estar dirigindo esta avaliação já para adolescentes que, de alguma forma, estão envolvidos em infrações, certo? Na medida protetiva, né, um exemplo que eu posso dar para vocês terem uma ideia, né, da abrangência da avaliação, por exemplo, na questão da adoção, nós temos a avaliação psicológica desde o momento em que essa criança provavelmente vai ser avaliada em um contexto de risco e ela vai ser destituída, né, os genitores dela terão destituído o seu poder familiar, então essa criança passou por uma avaliação, os genitores também, para que então ela fosse colocada em adoção. Uma vez colocada em adoção, ela de novo passará por avaliações no sentido de ver as condições de adoção e as características que ela tem para melhor escolher esses sujeitos que vão ser, né, os pretensos futuros pais, e que depois ainda passa a ser acompanhada por esses psicólogos. Então, vocês estão vendo que essa avaliação, ela inclusive passa em momentos diferentes da vida dessa criança envolvida nesse processo todo que vai ser a adoção. Há pouco também havia uma pergunta de que o que diferia, né, a avaliação psicológica no contexto jurídico do psicodiagnóstico, e eu quero aproveitar esse momento para dizer que sempre que a gente faz uma avaliação, e eu estou mostrando como essa criança passou por avaliação em momentos diferentes, elas possuem foco diferente. E o foco sempre é a decisão, a tomada, né, de decisão quanto a uma questão legal. Primeiro, no sentido de destituir um poder familiar em relação a ela, depois de constituir, né, um futuro genitor para ela. Sempre, o que as pessoas precisam entender é que existe um foco. E esta avaliação psicológica, apesar de ser sobre condições psicológicas, estas condições psicológicas precisam estar dirigidas ao foco legal, que é o que demandou a avaliação para o psicólogo. Também, rapidamente, só para dizer, se nós estivermos falando em adolescentes infratores, ainda que nós estamos com o foco na infração, este adolescente também é visto de uma maneira protetiva. E todas as avaliações com infratores ou com vítimas precisam ter o que nós chamamos desta visão ecológica, entendendo esses sujeitos no seu desenvolvimento e esses sujeitos dentro de um contexto mais amplo, né? Seja da vizinhança, da comunidade, da onde ele veio, para poder entender ele contextualizado. Rapidamente. Olha, excelente resposta, Sônia. Essa pergunta, né, sobre qual seria a diferença do psicodiagnóstico e da avaliação psicológica no contexto jurídico, foi uma pergunta da Giliene Souza. Muito obrigada, tá, Giliene? Eu vou fazer uma pergunta para a Anelisa, e já aproveita, Anelisa, e faz uma pequena consideraçãozinha também dessa diferença aí, falando um pouquinho mais da clínica. Mas a pergunta específica para você é: qual o benefício que o paciente, cliente, tem ao fazer a avaliação psicológica? Você acha que ele ou ela pode ajudar a construir o autoconhecimento? Acho que já até falou um pouco sobre isso, né? É verdade, falei um pouco sobre isso. Claro que o autoconhecimento vai ser sempre um fator relevante para a pessoa conseguir atingir seus objetivos, resolver certas questões e diminuir, pelo menos, alguma carga de sofrimento. Às vezes a gente só muda de lugar a carga de sofrimento. Não, mas veja, então, existe essa possibilidade do autoconhecimento, que é muito interessante, porque vai poder trazer, sim, informações inéditas para a pessoa, né?
desde que feita com muito cuidado, né? Então, realmente, dentro do contexto clínico, a gente tem condição de fazer um trabalho que traga um grande benefício para a pessoa. Mas isso tem que ser feito com técnica, né? Por exemplo, não se pode trazer um resultado diagnóstico para a pessoa e simplesmente entregar nas mãos dela ou dar um resultado sem que ela esteja preparada suficientemente para receber aquele resultado. E aí você vai fazer mais mal do que bem, né? Quanto à pergunta sobre o que difere um laudo dessa avaliação, um psicodiagnóstico, né, dessa avaliação no contexto jurídico, eu concordo inteiramente com a Sônia, que é uma questão de foco. Quais são as informações que você vai trabalhar? O que é relevante destacar naquele contexto, né? Então, certamente isso traz uma grande diferença, né? Porque no caso da clínica, geralmente, com adolescentes e criança pode ser um pouco diferente, mas geralmente a gente está trabalhando, conta com o interesse da pessoa, com a motivação da pessoa a nosso favor, né? Então, porque sabe que aquilo, de alguma forma, isso sem falar da avaliação terapêutica, quem sabe, se tivesse oportunidade, eu falaria um pouco mais, mas, enfim, ela sabe que aquilo tem a função de responder a determinadas questões, ajudá-la com determinados problemas. Então, ela tem uma motivação, e isso é bastante relevante, né, no trabalho. Bem interessante quando você fala da avaliação clínica, né, e da avaliação terapêutica, porque quando a pessoa ela busca, né, uma informação, Bom, o que vocês acharam aí da entrevista da Sônia, das colocações dela? Quais foram os pontos que chamaram a atenção de vocês? Queria ouvi-los um pouquinho. Marcelo? Oi, professora. Oi. Pois é, achei bem interessante, assim, né? Elas trouxeram informações também que a senhora já tinha repassado um pouco sobre a avaliação psicológica para a gente, sobre a diferença, né, entre teste e avaliação também. E muito bacana, fiquei de queixo também com a formação delas, né? Meia hora, assim, só de apresentação de formação, bem bacana, assim. Verdade. Currículo bem extenso, né? A Sônia, né, a Sônia Rovinski, é uma das grandes psicólogas reconhecidas dentro da área jurídica, né? Então, temos muitos artigos, tem livros, né? Ela produz bastante nessa área e ela é muito requisitada, né? Então, a fala dela me chamou assim bastante atenção, principalmente no começo, né? Onde ela fala da questão da importância de nós considerarmos o sujeito, né, e não o que ele cometeu, né? Então, se eu estou fazendo a avaliação do João e não daquele que cometeu um crime, não é o homicida, e sim é o João, né? Então, da importância de nós estarmos ali considerando e tratando aquele sujeito como uma pessoa, né, uma pessoa humana, digna, né, de ser ali tratada com respeito, com dignidade, né, e fazer uma avaliação para aquilo que nós fomos requisitados, né? Então, estarmos atentos à nossa imparcialidade, estarmos atentos ao que diz o nosso código de ética, né? Então, questões que ela chamou muito a atenção
As áreas, né, onde são muito requisitadas, como a gente também já vem comentando bastante, a área criminal, civil, a área do trabalho, principalmente a área civil, né, que é uma área bastante hoje sendo buscada por conta dos direitos humanos, que estão aí em ampla ascensão, então as pessoas estão buscando, sim, pela efetivação daquilo que é o seu direito, né, então, principalmente a área da família, da criança, da adolescência, idosos, deficiências, são áreas que são muito requisitadas nesse sentido aí, demandadas dentro do judiciário, né? E a fala da outra, que fala do contexto clínico, né, quando ela fala da questão de sempre entendermos o contexto daquela pessoa que nós estamos fazendo aquela avaliação. Seja um infrator ou seja uma vítima, eu não posso descontextualizá-la do local onde ela foi criada, do contexto em que ela cresceu, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e são informações relevantes nesse processo que vai nos dar aquela informação sobre aquela pessoa, né? Nosso processo avaliativo, tá? Eu vou colocar, na verdade, está na apresentação o link do vídeo, então quem desejar assistir ele na íntegra, fica à vontade, é maravilhoso o restante do vídeo, né, as pontuações que as duas vão colocando, e que são informações importantes da gente saber, tá? Independente se eu vou atuar na área jurídica ou não, mas nós precisamos conhecer em profundidade, ok? Então é isso, gente. A gente se encontra na próxima quinta-feira e na quinta-feira, então, a gente vai ver cada um dos documentos que a gente poderá utilizar dentro desse contexto jurídico, produzidos, né, a partir de uma avaliação psicológica, tá bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, beijinhos. Tchauzinho. Até quinta.